Olá, seja muito bem-vindo à programação da TV DD, seja muito bem-vindo à programação da Casa de Vovó Dedé. Eu sou Hamilton Nogueira e, como você já sabe, todas as quintas, sempre às 8 da noite, a gente disponibiliza uma nova edição do programa Acorda, Nós em Rede, porque a gente acredita que cada um é um nó fundamental nessa imensa rede de conhecimento. Estamos aqui, portanto, valorizando a cultura, valorizando os bons conteúdos e valorizando você. O tema para discussão hoje, para debate, para reflexão, hoje é política brasileira, momento do Brasil. E a gente tem o prazer de receber aqui na casa o cientista político Cleiton Monte, que eu agradeço mais uma vez, muitas conversas já entre a gente, sobre a questão de política brasileira, que muda muito, às vezes não muda da forma como a gente imagina, dando respostas aos nossos dilemas históricos, mas muda de forma muito agressiva, muito contundente. E eu queria começar essa conversa, professor, registrando aqui a imaturidade do debate Petrobras, governança, governo, enfim. E eu queria saber se o senhor concorda de que a gente não tem conseguido dar respostas e a devida profundidade a esses temas que são sensíveis e que influenciam diretamente na eleição e nos representantes da gente. Sim. Primeiro, eu agradeço, Hamilton, novamente o convite, estar aqui com você, com seu público, que é um público que eu sei que gosta desse debate, que acompanha essa discussão, não apenas de política, né? Você perpassa várias áreas, política, tecnologia, cultura, arte, mas eu sei que você está atento à discussão política. E o que está acontecendo no Brasil nos últimos anos? Eu diria que os debates, os grandes debates, eles estão contaminados. Você falou agora a questão dos combustíveis, mas a gente poderia falar da educação, a gente poderia falar da matriz do SUS, estão contaminados. Por quê? Porque esse momento, de paixões exacerbadas, quase que de um fla-flu político, isso acaba fazendo com que esses temas eles sejam pensados, eles sejam discutidos, primeiro, por quem entende dessas questões, depois que se faça uma reflexão clara, baseada em fatos, baseada na concretude da questão. Por exemplo, vamos pegar os combustíveis, que é o grande tema do momento, né, a alta dos preços. Não funciona assim, você simplesmente afastar ou mudar a diretoria. Tudo que envolve combustíveis não se resolve de uma forma simples. Por quê? Porque a gente está falando de uma política de preços, a gente está falando de uma lei. Existe uma lei das estatais de 2016, que a imprensa pouco fala disso. Essa lei das estatais... E que já foi elaborada para eliminar diversos pontos problemáticos que derrubou gente, eu vou dar um exemplo que tem na lei das estatais que as pessoas comentam. A lei das estatais diz que as estatais elas têm que praticar preço de mercado. Outra coisa, que você não deve ter no conselho... indicados políticos partidários, ou seja, pessoas que têm um perfil partidário. E que não tenham experiência profunda naqueles temas então, assim, afeitos àquela estatal. Qualquer mudança, né, você tem que mudar a lei. E aí, a Petrobras é uma empresa mista, então você tem acionistas. E esses acionistas, eles podem recorrer à justiça também. Por quê? Porque eles podem se sentir lesados. O governo federal, ele é o acionista majoritário, mas o acionista minoritário também tem direitos. E se ele compra ação, se eu, você, quem está nos assistindo, compra uma ação baseado num determinado contrato, aquele contrato ele tem que vigorar. Se as regras vão mudando conforme os ventos, aquilo ali já não tem credibilidade. Então, assim, o que falta para a gente discutir situações como essa? Primeiro, se espelhar no que funciona em várias partes do mundo. Né? Você não precisa inventar a roda. Você tem experiências com relação aos combustíveis de países que têm estatal do petróleo, que têm o monopólio e praticam formatos de fundo de estabilização de preços. Ou seja, para que a inflação seja regulada, seja estabilizada, países que têm uma renda per capita e um índice de desenvolvimento próximo do Brasil, como o México e a África do Sul, eles têm fundos de estabilização de preços
que fazem com que esses valores que são praticados no mercado, né, essa dolarização do combustível, não chegue na bomba de uma forma assim tão estratosférica para uma família, por exemplo, que tem uma renda muito reduzida, que é o caso da maioria das cidades brasileiras. As pessoas têm uma renda muito reduzida. É muito difícil você dizer para as pessoas, mas o combustível aumentou no mundo inteiro. Ok, mas lá na Califórnia, a renda de uma família média na Califórnia é 10, 12 vezes maior do que uma renda de uma família em Fortaleza. Mesmo a gente fazendo a paridade no dólar. Então, a proporção e o peso daquele acréscimo, ele é diferente. Então, eu acho que falta, diretamente na sua pergunta, Milton, eu acho que falta uma maturidade, uma clareza, estudar essas situações, acompanhar o que realmente o que você tem de fundamentado, de resultados. Isso já existe, essa expertise já existe, esse know-how ele já existe. Nós temos, inclusive dentro da Petrobras, técnicos de planejamento que sabem fazer isso. Dentro do Congresso Nacional, nós temos também pessoas que têm força, inteligência, capacidade para fazer isso. Agora nós estamos num ano eleitoral. Então o ano eleitoral acaba que bagunçando completamente o meio de campo e criando vetores que nada tem a ver com política de preços. Soluções para os reais problemas da população. Acaba entrando um cálculo imediatista, e esse cálculo imediatista acaba muitas vezes prejudicando a empresa, a Petrobras, que é um patrimônio dos brasileiros, acaba prejudicando o Estado, a União, né? Porque tem parlamentares assim de uma forma delirante que jogam a ideia do governo federal subsidiar metade do combustível. Como se o governo federal tivesse essa varinha mágica de chegar, o combustível estava custando gasolina como R$8 o litro, nós vamos subsidiar metade desse valor. Isso é um delírio assim dos mais idiotas. O que me preocupa também é o seguinte, nós estamos numa escalada agora grande do período eleitoral, portanto tende a aumentar a tensão, tende a se refletir em dólar, nada indica que a guerra vai parar, não tem nenhum sinal. Então, nada impede que tenha outros aumentos. E a gente vai ficar trocando presidente em presidente até 2 de outubro, até final de outubro, isso vai parar onde? Né? E esses discursos, eles servem para a oposição, servem para a situação, servem para a demagogia de direita e de esquerda, enfim, para todo tipo de populismo. E não vai haver, é claro que essa eleição não vai oferecer nenhum debate de proposta, vamos esquecer isso, sonhar com 2026, porque 2022 não tem debate de proposta, e nós estamos numa relação, a democracia brasileira está fundamentada em ideologia e relação de poder, e apenas. São esses os únicos pilares que esse país continental conseguiu construir, apenas isso, relação de poder ideológico. Isso que você está trazendo, Hamilton, isso é trágico, né? Trágico. Isso é trágico porque o período eleitoral ele é o período para você debater visões e propostas, né? Assim que se pensa as eleições numa democracia representativa. Você tem as eleições para que você coloque na mesa, diante do eleitor, visões e projetos para o país, das mais diferentes áreas. Quando isso não existe, quando você vota simplesmente... quando você pratica o voto anti, né? Eu vou votar nesse porque eu não quero aquele, vou votar naquele porque eu não quero esse, né? Quando você cria esse formato medíocre, porque é um formato medíocre, porque não tem debate, não tem discussões. Claro, são duas visões políticas, mas que basicamente elas não se mostram. Elas não se mostram. Então, assim, eu estava lendo agora recentemente de que a gente não vai ter debates na TV no primeiro turno. Quer dizer, a gente reclamava do nível ruim do debate, agora você quer debate. Debate, então assim, como é que a gente chega nesse nível da gente eliminar quase 12 debates que já haviam sido
agendados com a equipe de campanha dos candidatos, e a pessoa dizer que não vai, né? E aí cria uma situação muito conveniente, né? Se eu não vou ao debate, eu não me exponho. E o debate, dependendo do formato, você tem formatos mais dinâmicos, de perguntas mais diretas, aquilo dali é confronto. Então você vai confrontar, olha, essa proposta que você colocou, isso aqui vai sair recurso de onde? Aquela fala que o senhor falou naquele dia, é baseada em quê? E aquele caso que o senhor está envolvido? Então, assim, você cria situação de confronto. Se você tira disso, se você tira isso do eleitor, você só joga o candidato para falar para uma TV, para uma rede social. Tudo dirigido. Tudo muito padronizado e tudo muito direcionado para sair do jeito que ele está pensando e que os marqueteiros estão pensando. Então, aí, isso é colocar a democracia na UTI, digamos assim, porque você não apresenta algum indicativo do que vai ser o país pós-eleição, né? A democracia, na minha opinião, perdeu qualidade do Brasil. Pode ser uma fase, pode ser um indicativo de um fim, pode ser mil coisas, não dá para saber o futuro, mas a democracia brasileira, na minha opinião, perdeu qualidade. O senhor teme pela manutenção da democracia? Não, eu acredito que nós temos a manutenção da democracia enquanto conjunto de instituições, democracia representativa. Muita gente fala em golpe, em rompimento institucional, a gente pensa golpe numa geopolítica, né? Assim, um país da dimensão do Brasil não realiza esse tipo de artimanha sem uma confluência de variáveis internacionais. Então, eu não vejo uma possibilidade de um golpe de Estado, daquele formato que a gente tinha na Guerra Fria, mas eu vejo sim isso que você está mencionando, a gente ter uma democracia fragilizada, com poucos espaços de participação, com espaços de violência estruturais, que ainda não conseguiu enfrentar os seus grandes problemas históricos, né? Então, assim, como é que a gente vai... Esse é um tema para as eleições. Como é que a gente vai dizer para a população do país, do maior produtor de alimentos do mundo, que você tem 33 milhões de famintos neste mesmo país? Como é que você vai dizer isso, né? Que você tem no maior produtor de alimentos do mundo, o Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo, em termos de produção, exportação, o critério que você quiser utilizar, e você tem um número muito grande, né? Se a gente for pegar só em Fortaleza, 300 mil pessoas. Inacreditável, inaceitável, né? Aí pegando Fortaleza, é a cidade mais rica do Nordeste. Segundo dados do IBGE, ultrapassou Salvador, tem o maior PIB, né, do Nordeste. Então, assim? Como é que você tem a cidade mais rica do Nordeste com 300 mil pessoas, homens e mulheres? Como administrar essa riqueza, né? É uma coisa assim. Então, isso sim é tema para uma eleição. Então, assim, como é que você vai criar formatos societários para enfrentar isso, né? Assim, uma juventude cada vez mais sem esperança, sem perspectivas, um mercado de trabalho precarizado para os mais diferentes grupos sociais, Hamilton, porque antes você falava de precarização para grupos com baixa escolaridade, hoje você está falando de precarização para profissionais com pós-graduação, para profissionais que têm experiência, eles estão com contratos assim degradantes nas mais diferentes áreas. Então, assim, como é que a gente enfrenta isso? Eu acho que é isso. E aí, Hamilton, me permite um adendo, a questão ela não está somente na esfera federal. Eu acho que falta também debates desse nível nos estados. Concordo plenamente. Nos estados. Se você for pegar, eu faço parte do Observatório Nordeste, que a gente acompanha a formação das alianças nos 9 estados do Nordeste e converso muito com os colegas dos outros estados. Aí,
Um dia desse eu estava pensando, se o que é que, qual é o grande debate no Nordeste, nos 9 estados do Nordeste? É saber quem é o nome do fulano de tal, quem é o indicado. Não se entra nos grandes problemas da Bahia, de Pernambuco, do Ceará, né? Você não entra fica toda a imprensa e todas as forças políticas preocupadas, focadas em saber quem é o candidato no jogo de xadrez partidário, né? Então, assim, o problema a nível nacional, mas eu acho que também a gente tem que centrar atenção no debate nos estados. Esse modelo de eleição em 45 dias, na opinião do senhor, já está testado, já está aprovado, trouxe mais solução do que problema? O que dizer? Porque os 45 dias foi uma das alegativas para diminuir a quantidade de debates e até pedindo que não houvesse tantos, porque não daria tempo de cruzar o Brasil e se preparar para debate. O que o senhor acha dos 45 dias desse formato? Eu discordo dessa visão, isso foi uma das medidas de uma das muitas mini-reformas eleitorais. O Brasil é um quebra-cabeça para a ciência política internacional. Por quê? Porque todas as eleições você tem novas regras, né? Em outros países você tem pelo menos 10 anos em que você consegue estabelecer um marco temporal comparativo. Então é possível comparar com o outro. Comparar aqui não, cada eleição tem uma dinâmica própria. O que acontece? Qual foi o argumento, né? Primeira questão do custo das campanhas, esse foi um dos argumentos mais fortes. A ideia de você reduzir o tempo para gastar de menos. Campanha e você gastar menos. O que que a gente... Plausível, aí plausível. É plausível, mas isso não se registrou, por quê? Acho que você acompanhou. O fundo eleitoral vai ter 5 bilhões. Sim. E estão querendo aumentar, viu? Como é que você explica isso para o contribuinte que está nos acompanhando agora? Se o poder público está dizendo para você que vai reduzir o tempo de campanha para gastar menos, e o próprio Estado, porque isso é recurso do Tesouro, o próprio Estado vai gastar mais, então tem alguma coisa não está batendo. Então, esse discurso de que barateou as eleições, isso não existe, que acabou a Caixa 2 também não existe. Quem trabalha com campanha, quem trabalha com publicidade de campanha, quem conhece o dia a dia da política sabe que essas formas ainda persistem, em alguns lugares mais, outros lugares menos, mas essas formas ainda existem. E essa questão de tirar, de reduzir tempo de rádio e TV, porque se a gente for pegar assim, como eram as campanhas do início da redemocratização, né? Aquilo ali já era exagerado, era quase 1 hora, né, de tempo de rádio e TV. Mas eu acho que essa tentativa de compactar, de reduzir cada vez mais o tempo das inserções, reduzir... Eu acredito que esse não é o caminho. Eu acho que esse não é o caminho para o debate democrático. Eu acho que a gente tem que ter mais esferas de debate. A gente teria, por exemplo, numa situação como essa, dos 2 principais candidatos presidenciais se recusarem a participar dos debates, eu acho que deveria ter uma pressão por parte da sociedade. Olha, peraí. Eu exijo, né? Como assim? Até dos aliados, até das pessoas que votam no... Como assim? Como é que você vai? Que vergonha é essa que você está me fazendo passar? Né? Você dizer que não vai participar do debate, está fugindo, né? Porque antes era uma vergonha você fugir da discussão. Então eu acho que o caminho não é por aí. Uma regra eleitoral, inclusive do própria utilização do recurso, ela não é muito clara, né? Nem é muito clara, nem parece que agrada nunca. Do ponto de vista, se você for olhar para o mundo digital, é muito mais complexo e talvez ainda mais difícil de se controlar. Quando se fala na legislação digital de posicionamento, de fake news, você ainda agrava mais o problema. E aí você não sabe se o TSE tem a agilidade, e os tribunais, enfim, todos eleitorais, os regionais inclusive, se tem força para dar vazão à quantidade de problema e de irregularidade na rede. Então, é difícil, essa democracia digital precisa ser enxergada de uma forma diferente da democracia mais acadêmica ou mais... Isso.
Tem não, a justiça não tem esse aporte. Até que tenta, né? Você viu, por exemplo, o TSE agora recentemente firmou um acordo com as Big Techs de você ter uma resposta mais rápida. Isso foi um passo importante, Sim, né? Eu acho sim. que isso é importante. Mas assim, se a gente pega as experiências internacionais, qual é o freio que você tem às fake news, em termos de realmente reduzir o seu impacto? Ou punir aquela que já é Isso. comprovadamente disseminada. Primeiro, o que é que você tem? Investimento em uma cultura política da transparência. Tem alguns países que começam, as crianças começam você tem um debate nas escolas sobre as fake news. Estava vendo isso recentemente, nas escolas. Porque assim, se não for a própria sociedade que tomar para si esse protagonismo... Não adianta esperar por governos. Não adianta porque vai ser sempre enxugar gelo. Porque os mecanismos digitais, eles têm uma capacidade, e você sabe disso, eles têm uma capacidade de se refazer. Então, por exemplo, você cria, não é o tempo do digital é diferente do tempo do direito, Sim. que é diferente do tempo da política. Então, você cria uma legislação para punir um determinado provedor, um determinado financiador, aí o cara vai, instala isso em outro país. Aí você vai fazer o quê? Vai depender de um acordo internacional. Toda legislação internacional... Que demanda uma votação no Congresso. E demanda um acordo. Esse acordo demora. Então, assim, é a mesma coisa do Brasil. O Brasil está tentando firmar um acordo de cooperação com a União Europeia com relação a isso. Mas o que acontece? Esse acordo está dependendo lá da própria União Europeia fechar acordo com o Mercosul. Agora você imagina o tempo que isso vai acontecer? 2026 e olhe lá. Então, assim, eu acredito que a gente tem que ter esforços paralelos. Você tem que ter o poder público, tem que ter a legislação punindo, STF também, com muito rigor, mas a população. Eu acho que esse lado da população as pessoas esqueceram. O poder público esqueceu. Assim, Era um mero detalhe. Um mero detalhe. Então, assim, tem a imprensa, você tem várias empresas de comunicação que disponibilizam canais na época das eleições, de checagem. Isso foi muito presente na eleição agora de 2020, vários veículos fazendo isso. Mas a gente sabe o poder de difusão. Hoje em dia, alguns blogs e canais digitais têm mais usuários do que um grande jornal, que era uma coisa impensável há 10 anos. Né? Você pegar o número de usuários desses canais de youtuber, tem muito mais gente. O cara coloca um negócio ali, ele circula muito mais rápido do que uma notícia que vai para a Folha de São Paulo. Né? É difícil, então por isso que tem que ter o protagonismo social, a própria população tomar isso, né, para si e fazer esse tipo de vigilância. Para a gente finalizar, professor, fazendo um exercício, não é uma forçação de barra, porque nós temos dois principais candidatos à presidência da República e, quer queira, quer não queira, são os dois principais com ampla distância de terceiro, quarto e quinto. Então, fazendo o exercício com o que há de real hoje, que é uma possibilidade maior de haver uma vitória entre Bolsonaro ou Lula. Independente da vitória, um ou outro. Que 2023 é que nos espera se concretizar uma vitória desses modelos já conhecidos e que disputam com esse viés de muita raiva histórica, de muita tensão, de uma disputa que não é racional, é absolutamente emocional, emotiva e, enfim, que 2023 é que nos espera se consolidar essas duas forças como as principais do país? Primeiro, em 2023, com uma oposição muito forte, independente de quem for eleito, você vai ter uma oposição do outro lado, aguerrida no Congresso Nacional. Não deixando o outro trabalhar, se ralar quem for. Exatamente. E uma oposição com baixo teor de diálogo, né? Assim, de aquele estilo mesmo, um formato republicano na época do Obama, né? Que
que nem você não tinha negociação, é governo, a gente derruba, né? Assim, então, formava desse sentido. Com índices socioeconômicos extremamente alarmantes, né? Assim, se a gente sair um pouco dos delírios do ministro da Economia, de você dizer que o Brasil está no melhor momento, você for pegar... eu trabalho com esses dados, eu vejo dados socioeconômicos, que é o que importa, né? Assim, não adianta você dizer assim, o Brasil está vivendo um processo de recuperação do PIB com concentração de riqueza. E se não bota comida então, na mesa da população... O que vale para as pessoas é o quê? O que vale para as pessoas é se elas conseguem, com aquele recurso, com aquele salário, com aquele rendimento que elas têm, conseguirem atender às suas demandas. Então, a gente tem índices socioeconômicos muito preocupantes no Brasil, e isso chega com mais força. Situações que ainda não foram controladas, basta a gente ver a pandemia né, da Covid-19, que começa a ter uma ampliação de número de casos. Então, assim, você não tem uma situação de fim de pandemia, e uma economia ainda em descontrole, uma desindustrialização muito forte. Então, esse é o cenário que o próximo governo ele vai ter que enfrentar. É isso aí, é o que 2023 que vem aí, eu acho que a gente eu ouvi alguém dizer que espera que 2023, independente também de candidato, seria algo de transição, na busca por um modelo de governo que as pessoas pudessem acreditar minimamente, tirando aí essas paixões. Vamos ter que adiar esse sonho da sanidade eleitoral. Eu não vejo nenhum modelo, nenhum arranjo novo político que tenha sido apresentado pelos candidatos que estão sendo, que tenham a melhor pontuação nas pesquisas de intenção de voto, né? Os aliados que estão se aproximando deles, você não vê nenhum tipo de nova governança ou novo modelo de governabilidade. Eu não percebo isso. Professor, quero agradecer imensamente a sua visita aqui à casa mais uma vez, trazer os seus conhecimentos, trazer um debate saudável, esclarecedor, didático. E muito obrigado pela sua companhia. Eu que agradeço, Hamilton, e à disposição. Eu acho que não falta tema para a gente conversar. Acho que a gente vai se encontrar algumas vezes daqui para lá. Com certeza. Obrigado, professor Cleiton. Obrigado você que nos acompanha. Lembrando que todas as quintas, sempre às 8 da noite, uma nova edição do Acorda para você. Obrigado pela boa companhia e até a semana que vem.